Obrigado mais uma vez, boa noite a todos, obrigado pela presença de todos. Quero agradecer ao site pelo convite, né, o gentil convite aqui para a gente conversar um pouco sobre automação residencial e uma visão em relação à segurança da informação. Já de antemão, já como o Maratório comentou, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar no chat, que a gente, no final, temos um tempo aí para a gente bater um papo e tirar as dúvidas aí de quem estiver nos assistindo aqui também. Muito bem, deixa eu me apresentar. Então, meu nome é Gilberto Sudré, eu sou Lead Implemento da ABNT, da parte do 27.701, eu sou instrutor da CHFI, que é uma entidade internacional de perícia forense, sou perito na área de computação forense, instrutor da Cisco na área de segurança, do CCNA, também sou instrutor da Exim na área de privacidade de dados e proteção. Hoje, atuo também como vice-presidente da APECOF, que é a Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, e também instrutor da Polícia Civil aqui do Estado do Espírito Santo, na cadeira de computação forense também. Além de professor da INERJ, da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e também sou membro da HTCIA, que é uma entidade internacional de investigação de crimes digitais. Tem um quadro na CBN Vitória, né, sobre tecnologia, toda quarta e sexta-feira, e tenho um quadro no Bom Dia Espírito Santo, na TV Gazeta também, que a gente discute um pouco sobre segurança, sobre tecnologia também para isso. Eu tenho alguns livros editados como autor e coautores, que são alguns livros que eu editei como autor ou coautor, né? O último é de Computação e Sociedade, falando sobre crimes digitais. Eu tenho sempre tenho participação em congressos internacionais, aqui tem vários fotos de congressos que eu participo, aqui ou fora do país, sempre tentando trazer coisa nova para o Brasil, trazendo informações e conhecimentos nessa situação. Muito bem, feitas as habilitações, vamos passar exatamente para o tema de hoje, que é a parte de segurança na automação residencial. Então, aqui eu separei alguns temas para a gente conversar. Vou falar rapidamente de automação residencial, só para a gente pontuar algumas questões que são importantes em relação à segurança. Não dá para falar de automação residencial sem falar de dispositivos de internet das coisas. Então, vou falar um pouco sobre os dispositivos, e aí a gente entra exatamente nos riscos e vulnerabilidades desses dispositivos. A gente muitas vezes imagina que esses dispositivos são difíceis, está na minha casa, na minha rede interna, então eu não vou conseguir, então ninguém consegue acessar. Eu vou mostrar que tem formas muito fáceis hoje de você descobrir que dispositivos que estão dentro da automação residencial que eu consigo acessar através da internet, né? Nessa situação, muito, muito simples. Vou falar um pouco sobre invasão de privacidade também nessa situação de dispositivos de automação residencial e de internet das coisas. Eu vou mostrar um estudo de caso que eu fiz, né, mostrando como é que um dispositivo simples, muitas vezes até inocente, pode exfiltrar dados do seu dispositivo móvel para a internet, para locais que você nem imagina onde é, né, nesse caso. Fala um pouco sobre desafios da investigação e, por último, a gente fala sobre defesas, como é que o que eu tenho que me preocupar para fazer essa proteção dos meus dispositivos de internet das coisas e de automação residencial. Então, falando de automação residencial, conjunto de tecnologias aplicadas à modificação de forma integrada. Então, ou seja, a ideia é que os dispositivos trabalham em conjunto, né? Permite a integração de diversos sistemas eletrônicos, né, de acordo com os atos do morador. Então, necessidades, né, questões que ele prefere, né, na sua situação. Então, a ideia aqui é facilitar tarefas domésticas, né, e a vida do morador seja mais segura, confortável e eficiente. E aqui vem uma questão importante, né? Eles são conectados entre si, esses dispositivos, através de um controle central. Normalmente, essa integração é feita através de rede, ou rede cabeada, ou rede sem fio, né? Então, essa é uma primeira questão que a gente tem que prestar atenção sobre a questão da conectividade em rede, né? A gente vai falar de algumas vulnerabilidades nessa linha, né? E a outra questão é a computação embarcada, né? Ou seja, esses dispositivos normalmente têm algum tipo de software embarcado em que reage a alguma situação. Então, ele tem, basicamente, esses dispositivos, ele normalmente tem uma perna em cada lado. Ele tem uma perna no mundo digital, né, ou seja, através da rede que está conectado, ou Bluetooth, ou uma rede Wi-Fi, ou uma rede cabeada. Ele tem uma perna também
no mundo real, né, no mundo analógico. Então, ele tem lá um sensor de presença, ele tem uma câmera, ele tem um sensor de umidade, ou temperatura, né, ou um botão de um, sensor, né, de abertura de porta, por exemplo. Então, ele tem essa dualidade e ele está integrado, né, na rede e tem um software embarcado nessa situação. É muito comum hoje a gente observar também dispositivos que têm comando de voz, né? Muito comum hoje em caixas de som inteligente, como a Alexa, por exemplo, e até TVs, né? Que comandam, você consegue comandar a troca de canal, aumento ou diminuição do volume do áudio através de áudio, né? E essas caixas de som inteligentes, por exemplo, elas muitas vezes, e televisões também, muitas vezes não processam todo o áudio local. Esse áudio, ele é enviado, parte dele, para fora, né, daquela sua rede, para que seja processado, seja analisado posteriormente por um outro dispositivo que está fora da sua rede local. Então, tem uma preocupação aí na questão de privacidade nessa situação. Nem sempre isso é comunicado claramente ao usuário. Existiu um caso há alguns anos, né, que uma linha de TVs da Samsung, quando você plugava um pendrive na TV para assistir algum vídeo que estava gravado no pendrive, ou ouvir uma música, né, que estava no pendrive, a TV, quando conectada à internet, ela pegava todo o diretório do pendrive e enviava para a Samsung, né, porque você queria saber o que você estava assistindo em relação a isso, mas isso não estava claro, né, na política de privacidade da televisão. Então, essa é uma questão importante. Então, é uma questão que pode, né, de alguma maneira, expor, né, a privacidade do usuário nessa questão. Então, como eu falei, não dá para a gente conversar sobre automação residencial sem falar exatamente da internet das coisas, ou conhecidos como IoT, né? O termo surgiu em 1999 por um professor do MIT, né, que propôs esse termo chamado de internet das coisas, né, ou coisas conectadas, né? Então, ela foi nesse início, né, que teve essa ideia de você ter coisas inteligentes, ou seja, coisas que tivesse algum tipo de software embarcado, conectado na rede, né, para isso. O Gartner define, né, uma coisa bem interessante, que é uma rede de objetos físicos que possui tecnologia embarcada para comunicar, captar sinais, interagir consigo mesmo ou com o ambiente externo. Então, basicamente aquilo que eu comentei, ou seja, é um tipo de dispositivo que tem uma perna no ambiente digital, uma perna no ambiente analógico, né? E ele pode reagir, né, através do seu software embarcado a alguma ação externa. Então, ele pode abrir uma porta, fechar uma porta, pode ligar uma lâmpada, desligar uma lâmpada, né? Pode fazer um tipo de atuação de um motor, por exemplo, baseado no sensor que ele tem, né, no sinal que ele capta. Hoje, os dispositivos de internet das coisas estão cada vez mais comuns, né? Se a gente tem uma ideia aqui, tem um gráfico que eu acho bem interessante, que mostra a evolução do uso dos dispositivos de internet das coisas, né, ao longo dos anos. Então, temos até 2025 aqui. Veja que lá em 2025 nós estamos falando de mais de 35 bilhões, né? Aqui está em milhões, então bilhões de dispositivos de internet das coisas, divididos aqui em algumas questões de veículos conectados, dispositivos vestíveis, como smartwatches, né, ou óculos inteligentes, né? Aqui tem uma parte grande, né, de dispositivos de casas inteligentes, que é essa parte cinza que está aqui, tem um dispositivo que vem na tendência de crescer bastante também, junto, só não vai crescer mais do que dispositivos de corporativos de internet das coisas, mas veja que casas inteligentes, automação residencial, é um item que a gente vai observar um crescimento bastante grande ao longo dos anos aqui para frente, né? Aí tem uma parte de Smart TV, né, aqui também, né? Smartphones quase que entra no equilíbrio, e o computador também, né, um uso bem constante. Então, ou seja, a internet das coisas, ela já está entre nós, né, já está no nosso dia a dia, né, muitas vezes sem a gente até observar essa situação. Então, temos aqui os assistentes pessoais, como Alexa, termostatos inteligentes. Eu vou, inclusive, mostrar um vídeo mais à frente bem interessante sobre essa questão do termostato inteligente, lâmpadas inteligentes, eletrodomésticos que tem essa situação, e além de uma série de outros dispositivos que estão ao nosso redor. Então, dispositivos de monitoramento de saúde, realidade aumentada, realidade virtual. Aqui um dispositivo curioso, né,
é um sensor, né, de umidade que é colocado na fralda do neném, e quando o neném faz xixi, esse dispositivo ele faz um tweet para o pai ou para a mãe, né? Ele manda um tweet lá dizendo que está na hora de trocar a fralda, né? Nesse caso. Além de automóveis inteligentes, sensores de umidade para o solo, então, ou seja, é uma grande gama já de uso, até de coisas que a gente muitas vezes nem nota que a gente está usando, e é um dispositivo de internet das coisas para isso. Características, então, desses dispositivos: tamanho reduzido, normalmente. Existem, né, como eu falei, pernas no mundo real e no mundo digital. Como eles têm uma computação embarcada, eles se comportam de maneira autônoma, eles tomam decisões baseadas em sensores e sinais que ele capta nessa situação, então ele se comporta de maneira autônoma para isso. Eles têm sensores e atuadores, então eles sentem o ambiente onde estão conectados por alguma grandeza física, e têm uma conectividade relativamente grande, ou seja, não é tudo sozinho. Então, eu tenho lá tecnologias de Zigbee, RFID, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, né? Uma série de tecnologias que fazem com que os dispositivos consigam trocar informações entre si, né, nessa questão. E aí, a gente, nessa massa de dispositivos que a gente tem uma série de riscos, né, que são apresentados por esses dispositivos e algumas vulnerabilidades em relação a isso. Então, falando especificamente sobre riscos e vulnerabilidades que esses dispositivos podem oferecer, vamos começar falando de riscos. Primeiro, de enfraquecimento do perímetro de segurança doméstico, ou seja, agora, com esses dispositivos, eu aumento o que a gente chama de superfície de ataque. Ou seja, agora o atacante ele não tem mais só o celular, né, para poder tentar fazer algum tipo de invasão, né, ou algum tipo de captura de algum tipo de informação interna da casa, né? Agora eu tenho uma webcam, eu tenho uma televisão que tem, muitas televisões têm áudio, como eu falei, que captura áudio, tem televisões que têm vídeo, né, que permitem videoconferência, mas que podem ser atacadas por um criminoso e ele capturar aquela imagem, né? Por exemplo, da televisão, que tem a câmera em si. Então, assim, tem várias questões nessa situação. Inclusive, podem ser utilizados para os dispositivos móveis e os dispositivos de internet das coisas para atacar outras redes, né, para isso. Outra questão é o vazamento de informações privadas, né? Eu tenho, nesse caso, esses dispositivos eles coletam muitas informações, né, principalmente imagens e áudio, né, para isso. E essas imagens e áudios podem ser vazadas, né, para outros locais, colocando em risco, por exemplo, a segurança, né, da família ou a segurança da casa em si. Nessa situação, caso esses dispositivos não estejam adequadamente protegidos nessa situação, né? E por que essas vulnerabilidades todas, né, nesse ambiente? Essa é uma pergunta bem comum, né, para isso. Principalmente por alguns motivos. Primeiro, normalmente esses dispositivos têm um poder computacional muito limitado e uma capacidade de memória muito limitada também. Então, na verdade, para eles funcionarem, a computação embarcada e os sistemas operacionais que trabalham dentro desses dispositivos são muito simples, que não se compara, por exemplo, com um sistema operacional como Windows, ou Linux, ou Mac. Ou seja, eles não possuem mecanismos adequados de proteção e, mais do que isso, né, uma vez lançado no mercado, dificilmente esses dispositivos sofrem algum tipo de atualização. O que quer dizer que vulnerabilidades que não foram mitigadas, não foram resolvidas pelo fabricante e aquele produto foi para o mercado, essa vulnerabilidade vai acontecer e vai continuar existindo até o fim da vida do produto, já que se eu não tenho uma atualização, eu não tenho correção para esses problemas. Então, essa é uma das vulnerabilidades, né, dessa situação. Inúmeras vulnerabilidades de software embarcados, ou seja, vamos até falar por que tem essas vulnerabilidades daqui a pouquinho também. E aí, a gente não pode deixar de citar também o monitoramento governamental em larga escala. Muitos fabricantes de hardware e software foram obrigados a deixar algumas portas abertas, né, para que agências americanas pudessem ter acesso a esses dados, né? E aí, obviamente, essa porta aberta, ela dá acesso ao governo americano, nesse caso,
mas também os atacantes descobrem essas portas abertas e podem utilizar também essas portas abertas para ter acesso a informações dos dispositivos, né? Outra questão como eu até comentei antes, desejo das empresas fabricantes de equipamentos de querer conhecer os seus consumidores. Então, as empresas, muitas vezes, elas colocam esse tipo de captura ou coleta de informação nos dispositivos como forma de conhecer os seus consumidores, né? Ou seja, conhecer os hábitos que ele tem. O próprio Amazon já reconheceu que parte do áudio da Alexa, por exemplo, ele é exportado para os servidores da Amazon, porque eles para uso, né, de melhoria do reconhecimento de voz. Então, ou seja, mas isso foi colocado agora, há muito tempo que eles já faziam isso, né, nessa situação, né? Eles criam mecanismos, então, que coletam informações sobre utilização, né, do que foi acessado, assistido e tudo mais. E uma outra questão que também é crítica nesse caso é a pressa dos fabricantes em colocar produtos novos no mercado. Muitas vezes, a parte de teste, né, de segurança ou no próprio projeto, por uma questão de encurtar esse prazo desde o projeto até o lançamento do produto no mercado, já que o fabricante quer sair na frente dos seus concorrentes, acaba causando algumas falhas de segurança, né? E aí, como eu falei, como o produto muitas vezes não tem atualização, aquela falha de segurança vai perdurar por toda a vida útil do produto até que ele seja descartado ou pare de ser utilizado. Então, alguns motivos, né, por que dessas vulnerabilidades. Então, tanto a limitação de poder computacional, né, nesse caso, porque aí o fabricante não consegue colocar, por exemplo, criptografias fortes ou senhas, né, mais elaboradas, simplesmente porque o produto ele tem uma limitação de poder computacional nessa questão. Aqui alguns exemplos, por exemplo, né? Uma matéria do DG falando que segurança da internet das coisas é um novo relógio, e aí eles estão aí fazendo aqui uma colocação de que muitos produtos que estão no mercado não têm a segurança adequada, e com isso, na verdade, quando você coloca um produto desse conectado na sua rede, na verdade, você está abrindo uma porta da sua rede para atacantes que estão no ambiente externo, né, nessa questão. Aqui uma outra matéria falando que qualquer coisa pode ser hackeada ou invadida, é só uma questão de tempo, né? E aí ele fala aqui de set-top box, câmeras de segurança, TVs, né? Até refrigeradores podem ser atacados e aí podem ser utilizados para atacar, né, a própria rede, como também podem ser utilizados para atacar um vetor de ataque para outras redes. A gente teve exemplo de vários ataques de negação de serviço e que foram utilizados dispositivos de internet das coisas e roteadores domésticos, né, que foram invadidos e dali o atacante de posse do controle daquele dispositivo saiu para atacar outras redes nessa situação. Então, outro risco e vulnerabilidade para essas questões. Os dispositivos, como eu comentei, não têm uma capacidade muito alta de armazenamento, nem de processamento. Então, muitos dos dados que esses dispositivos coletam, né, na verdade, eles são enviados para a nuvem, para serem armazenados na nuvem. E aí, um outro aplicativo vai à nuvem coletar essa informação. Então, é muito comum, por exemplo, em câmeras web, a câmera web se conecta a um aplicativo que está na nuvem daquele fabricante, e o aplicativo do fabricante está rodando, por exemplo, no smartphone, vai até esse aplicativo que está na nuvem para poder ter acesso às imagens. Mas as imagens estavam lá. Então, ou seja, será que o fabricante tem cuidado de proteger esses dados, né, que foram coletados de imagem, de áudio, né, com a câmera web lá na nuvem? Então, ou seja, esse é um outro risco, ou seja, vazamentos de informações que estavam armazenadas na nuvem, que estavam no servidor daquele fabricante e não foram adequadamente protegidos, e com isso eles acabam tendo um vazamento de dados, né, expondo a privacidade dos seus usuários para isso. Então, é outra vulnerabilidade. Tivemos alguns casos bem famosos, né, na internet, que é, por exemplo, monitores de bebê, né, que tinham falhas graves de segurança e permitiam que qualquer pessoa que tivesse algum acesso à rede, né, conseguiam entrar nos monitores de bebê e ver, né, a imagem que estava sendo capturada, como também
ouvir o áudio. Então, teve um caso bem famoso nos Estados Unidos, que um atacante ele conseguiu, né, invadir vários monitores de bebê do entorno onde ele morava, e ele, de forma assim, maliciosa, ele entrava no meio da noite e começava a gritar, né, no microfone desses monitores de bebê para acordar as crianças no meio da noite. Então, vejo que é uma questão bem complicada. Sim, esse é um dano menor, né, vamos chamar assim. Tem danos bem mais graves, por exemplo, se o atacante ele tem acesso à imagem de uma webcam, né, interna, que foi colocada com questões de segurança, ele pode monitorar, por exemplo, os hábitos da família. Quem mora, quem está onde, se viajaram, se estão sozinhos em casa. E aí usar isso para ou planejar um ataque, né, ou seja, uma invasão na casa, ou mesmo, né, fazer algum tipo de extorsão, com imagens que foram capturadas de momentos íntimos da família, e ele, capturando essas imagens, ameaça de colocar essas imagens na internet. E aí faz o que a gente chama de extorsão, né, para essas imagens lá. Então, isso é uma questão também bastante importante, né, nesse caso. Então, é um risco, uma vulnerabilidade importante. Inclusive, no Brasil aqui, a gente teve, no começo desse ano, né, uma ação da Polícia Federal, né, de uma quadrilha que estava fazendo exatamente isso aqui no Brasil. Eles tinham, basicamente, mais de 150 câmeras, né, o controle de mais de 150 câmeras na internet, que estavam abertas na internet, esse sinal, e eles faziam exatamente isso. Eles capturavam as imagens dessas câmeras, né, e faziam, depois, entravam em contato com o proprietário da câmera e faziam a extorsão para evitar que aquelas imagens fossem parar na internet. Então, esses são golpes que não é uma ficção, mas, na verdade, são golpes que estão acontecendo hoje, atualmente, no dia a dia. Aí alguém pergunta, mas será que é difícil achar essas câmeras? Como é que eu acho essas câmeras que estão abertas na internet? Vou falar sobre isso aqui, alguns slides, de que a situação é muito pior do que a gente imagina, né? Nesse caso, para isso. Outros riscos e vulnerabilidades, veja, esse é um aquário que tinha um sensor de temperatura, e esse sensor de temperatura estava conectado na rede, né, do cassino, nesse caso. Poderia ser na rede da casa também, não faz a diferença aqui, que é a forma de ataque. E aí o atacante, ele conseguiu, né, ter acesso a esse sensor de temperatura, e a partir dali, a gente chama de movimento lateral, ele conseguiu acessar os outros dispositivos da casa e invadiu, no caso aqui, o cassino, mas poderia ser os dispositivos que estão na casa, né, para isso. Então, ou seja, o atacante, vamos lembrar, só precisa de um ponto de entrada, né? Um ponto vulnerável que ele consiga ter acesso à rede interna. A partir daí, ele consegue navegar pela rede interna para fazer os ataques que ele imagina, o objetivo que ele tem naquele momento lá para isso. A mesma situação, ou seja, uma situação parecida, foi, por exemplo, uma máquina de café. Essa máquina de café, ela tinha na sua telinha lá inicial seu display, né, de LCD que tinha na frente, ela exibia a previsão do tempo, né, como é que estava o tempo naquele dia. Era uma máquina que estava rodando Windows, né, lá. E essa máquina estava conectada na rede. O atacante, basicamente, conseguiu invadir essa máquina, né, através desse Windows que estava na máquina, e a partir dali ele começou a fazer o ataque, né, ou seja, dentro da rede também, no caso aqui da petroquímica, mas poderia ser numa casa, num ambiente doméstico para isso, né, nessa situação. Óbvio que hoje, né, talvez os atacantes eles tenham um interesse um pouco maior nesse momento de atacar redes corporativas, porque ele tem uma quantidade maior de informações que ele pode fazer o tipo de exfiltração de dados, ou mesmo aplicar um ransomware, né, e depois cobrar um resgate. Mas, obviamente, que com o crescente uso desse tipo de dispositivo conectado em redes em automação residencial, é claro que os atacantes isso vai chamar a atenção dos atacantes, né, nesse caso. Então, essa é uma situação importante para isso também, né, nessa situação, né, para isso. Aqui eu vou exibir, deixa eu só verificar se eu compartilhei. Aqui, agora sim. Deixa eu voltar aqui. Vou exibir um vídeo aqui agora que mostra exatamente, né, uma situação como essa, ou seja,
um atacante, ele usou um termostato, né, ou seja, um sensor de temperatura, que estava conectado a uma rede, nesse caso é uma rede corporativa, mas poderia ser uma casa, né, uma automação residencial, e a partir do termostato, o atacante tomou o controle, né, de toda a rede, né, para isso. Né? Então, se não tiver o áudio, por favor, vocês só me avisem. Eu habilitei aqui, acho que está com o áudio habilitado aqui. Ok. Vamos lá. The race is on to get a fully self-driving car to market. Autonomous car company Opticon promises a Cars that drive themselves. Opticon's new cars. Joining conference now. Destroyed data and deleted the backups. We can recover most of it, but some of the research may be gone for good. According to the forensics, they may have had access to the blueprints. The FBI arrested a San Francisco man in connection with last month's Opticon. Hey, Brian, can I get you anything? Coffee or soda or something before we start? So, walk me through it, step by step. Well, I took over the website to a bowling alley. Brian, this is not a joke. Okay, look. They have this research facility down the peninsula, and they're working on optical tracking cameras for driverless cars. So, just searching through social media, I get the names of a whole bunch of engineers who are working there. And as I'm looking them up, I come across this bowling league where a bunch of tech companies play every Wednesday. And this is an old school bowling alley with this really ancient website. And it has all the league info, company names, player names. Okay, so you hacked into a bowling alley website. Yeah. All right, explain how that works. It's called an iframe injection attack. It's this old exploit that hits anyone that visits the website. So a week later, this guy from Opticon suddenly has my malware on his laptop. I couldn't believe it worked. It was like a joke. What does that get you? Well, the next day he goes to work and he opens his laptop and he connects to the network. And that's it. I'm in. Yeah, but that still doesn't get you inside. I mean, they discovered it. They wiped the laptop, scanned the network. They didn't scan the whole network. The thermostat's part of the network. It's inside the firewall. It's connected to Opticon's entire network. You can get the whole standard configuration and password online in 30 seconds. I got it off the manufacturer's website. So they scanned most of the network. They didn't scan the thermostat. Then what? Then I just went exploring. It was a totally flat network, no subnets or anything. I could see everything, HR files, legal documents, R&D. When I found the blueprints, I realized I could make some money off these files. What happened after you sent the files? Oh, then I burned everything down. I wiped everything I could find, encrypted drives and deleted backups. Is the network down? I can't get Change something with the database. Servers look corrupt. We're going to have to do a full restore from the backup. No, the backups are encrypted. This is deliberate. This is a major breach. Malware. We gotta call the FBI. I was just scared. I was trying to cover my tracks. And somebody paid you how much exactly? 75 bitcoins. Nice. Not enough to retire on, but still. All right, Brian Page. Are you sure you don't know who paid you? European automaker Q-Car has beaten Opticon to market with their QX sedan, the world's first self-driving car. Opticon shares tumbled 11%. Muito bem. Então, um exemplo, obviamente que é uma representação, né? Mas claramente que o atacante ele conseguiu acesso à rede, basicamente usando como ponto de entrada um sensor, né, de temperatura, na verdade um termostato para isso. E alguém pode perguntar então, mas como é que eu consigo achar um termostato que está publicado na internet, que está sendo visto pela internet, ou como é que eu consigo achar uma câmera, né, que está dentro de uma rede de automação residencial ou mesmo corporativa, nesse caso. Não sei se conhece, esse é uma ferramenta de busca, chamada Shodan, né? É conhecido como o Google da Internet das Coisas. Na verdade, o que ele faz é varrer a internet como um todo e mapear, né, dispositivos de internet das coisas que estão publicamente sendo vistos pela internet, né, diretamente, sem nenhum tipo de firewall, nenhum tipo de bloqueio em relação a isso. Então,
ele tem uma versão paga e tem uma versão gratuita. Eu tenho a versão paga dele, mas assim, usando só a versão gratuita, eu, por exemplo, consigo fazer uma pesquisa e aqui eu consigo observar, por exemplo, que tem 12.519 câmeras, né, que são abertas na internet. E se eu clicar aqui, ele vai me mostrar a relação de câmeras com seus IPs, né, para isso, né? E eu consigo, normalmente essas câmeras estão com senha padrão, né? E aí eu conseguiria, por exemplo, ver essa imagem que essa câmera tem. Na versão paga, inclusive, eu consigo mapear isso por endereço, ou seja, consigo saber, por exemplo, de uma certa cidade, quais as câmeras naquela cidade que estão abertas, por exemplo, né, para isso. Então, isso vale para uma série de outras situações, né? Parte de servidores web, parte de webcams, de sensores de temperatura, ou uma série de dispositivos diferentes. Ele faz isso já automaticamente. Eu simplesmente tenho que vir aqui e fazer uma busca do jeito que eu imagino, que eu gostaria de ter essa situação. Então, veja que é simples, né? Ou seja, o dispositivo está conectado à minha rede, não quer dizer que ele está protegido, né? Não quer dizer que ele não esteja publicando o endereço dele, ou ele esteja sendo acessado através da internet, ou a partir da internet para isso. Então, não são difíceis de encontrar se eu não tomei os cuidados adequados de proteger a minha rede para isso. Além disso, os dispositivos de internet das coisas, que fazem parte da automação residencial, por exemplo, podem provocar uma invasão de privacidade. Isso aqui é uma matéria do The Guardian. O Roomba, né, quem conhece, o Roomba é talvez uma das marcas mais famosas, né, desses robôs aspiradores, né, que tem aí no mercado. E ele, o fabricante do Roomba, disse que talvez ele fosse compartilhar o mapa das casas dos usuários com o Google, Amazon e Apple. Como esses robôs, eles andam pela casa, né, eles conseguem mapear onde tem parede, onde tem tapete, onde tem mesa, sofá, ou pelo menos elementos que estão no ambiente. E aí, o fabricante do Google falou que ele iria compartilhar esses mapas das casas dos seus usuários com, por exemplo, a Amazon. E aí você pode receber uma propaganda da Amazon, falando assim, olha, essa mesa de centro é ótima para você, porque ela cabe exatamente entre a sua televisão e o sofá, já que agora ele sabe exatamente qual é a distância que você tem entre o sofá e a sua televisão, por exemplo, o REC da TV. Então, ou seja, essa situação, ou seja, de invasão de privacidade, nesse caso, né, claramente, né? Ou, por exemplo, né, aí, no caso da Alexa, que foi testemunha, né, chamada a ser testemunha num possível homicídio nos Estados Unidos, um homicídio numa casa de uma mulher que foi assassinada dentro de casa, e, na verdade, o que os investigadores queriam era saber exatamente o que aconteceu, o áudio que foi capturado durante aquele período, né, antes do assassinato, né, para saber se teve algum tipo de discussão, algum tipo de briga, né, antes dessa situação. Não só a Alexa, como a gente já tem visto outros casos, por exemplo, de smartwatches que também foram utilizados como para derrubar, por exemplo, álibis de investigados, nesse caso aqui. Então, veja que a gente tem, nesse caso, uma série de questões sobre riscos e vulnerabilidades de exposição da privacidade da casa, né, nessa situação, e também eu tenho riscos de invasão, né, ou filtração de dados, né, da minha rede para isso. Então, casos dessa natureza aqui. Eu separei, né, um estudo de caso, né, que foi uma pesquisa que eu fiz aqui para mostrar como é que isso acontece, né, como é que é até um dispositivo inocente, muitas vezes, que a gente instala ou compra, e pode estar roubando os seus dados nessa situação. O dispositivo que eu estudei foi esse relógio. Um relógio bem barato, um relógio que encontrado aí na AliExpress, né, na Amazon, né? É um relógio digital, inteligente, smartwatch, tem uma série de integrações, inclusive, com o seu smartphone para isso. Então, eu comprei um relógio desse, né, para fazer alguns testes de segurança nele. Então, está aqui a caixa do relógio,
né? Tem as características dele, né? Uma vez você carregou e ligou o relógio, ele vai pedir para você sincronizar, né, o relógio, né, com o seu smartphone, para que alguma mensagem que apareça no smartphone, ele mostre lá no relógio. Uma ligação que chegou para você no seu smartphone, ele vai te mostrar no seu smartphone, ele vai mostrar no relógio lá que aquela pessoa está ligando para você, ou coisa parecida para isso. Então, ele pede que você leia esse QR Code. Esse QR Code te leva até um aplicativo no Google Play, né, para você, que é exatamente o aplicativo que vai fazer a conexão com o smartwatch, vai fazer a configuração e a integração com o smartwatch. Então, ele vai sincronizar os dados, né, com o aplicativo, e aí você vai poder usar o smartwatch junto com o seu smartphone para isso. Eu montei um ambiente de teste assim. Eu tinha aqui um roteador, onde o meu celular estava conectado diretamente a esse roteador. O smartphone estava conectado também ao relógio, né, o smartwatch, né, para fazer essa conexão e poder usar o smartwatch aqui. E eu tinha um aplicativo monitorando esse tráfego, né? Nesse roteador aqui só tinha conectado esse smartphone. Então, todo o tráfego que eu monitorar aqui realmente veio do smartphone, né, para isso. E aí eu fiz uma série de experiências, né? Por exemplo, monitorei o tráfego da rede na ativação do Android, depois quando eu instalei o aplicativo do smartwatch, na primeira execução do aplicativo, depois que o smartwatch se sincronizou com o celular e também o celular e o smartwatch em repouso. Então, aqui tem as capturas que eu fiz e análise desse tráfego que eu fiz. E tem aqui, então, veja que o relógio, né, através do aplicativo do smartphone, ele fez uma série de contatos com uma série de máquinas através da internet, sem eu pedir, na verdade, né? O aplicativo do smartphone, do relógio no smartphone, fez uma série de contatos com muitos endereços, né, pelo mundo afora na internet. Então, eu identifiquei aqui, por exemplo, vários endereços. Então, aqui tinha um endereço na Alemanha, tinha um endereço do Facebook, ele também se conectou, e tinha um endereço do Cloudflare também, né? Então, aqui na Alemanha, na Irlanda, né, no Facebook da Irlanda, e nos Estados Unidos, lá no Cloudflare. Isso, estou falando aqui de um aplicativo no smartphone que se conectava com o telefone. Não é diferente se a gente fizer um teste, por exemplo, com aplicativos, por exemplo, que conectam em câmeras web, por exemplo, ele pode, né, estar exfiltrando ou lendo os dados do seu smartphone, por exemplo, e mandando para fora, sem que você note. Então, a sua localização, né, sua lista de contatos, pode, inclusive, estar bisbilhotando seu histórico de navegação, né, ou suas mensagens, por exemplo, que você recebe, que estão tudo no seu smartphone. Então, ou seja, você não sabe exatamente o que esses aplicativos estão fazendo nessa situação. Então, essa é uma questão que, mesmo, por exemplo, o aparelho no repouso, né, ou seja, sem eu estar manipulando o aparelho nem o relógio, ele continuava mandando dados, né, para esses endereços que estão lá fora, né, em vários lugares diferentes lá nessa situação, né? Então, veja que é um problema, é um risco de privacidade, é um risco, pelo menos, a sua segurança, a sua privacidade em si dos seus dados, nessa questão, né, para isso. É óbvio que, num caso como esse, a gente tem uma série de desafios, né, à investigação, né, caso tenha algum tipo de vazamento de dados ou algum tipo de invasão de privacidade nessa situação. Por que tão complicado, né, essa investigação? Primeiro, porque os dispositivos de internet das coisas, né, que são utilizados na automação residencial, eles têm naturezas muito heterogêneas. Cada dispositivo ele tem um sistema operacional próprio, né? Não é, por exemplo, como a gente tem hoje no computador, que basicamente você tem computadores Intel, Windows ou Linux, ou Mac. Então, você tem uma padronização. Ou você tem no smartphone, por exemplo, que você tem basicamente Android e iOS. No caso do dispositivo de internet das coisas, como eles têm um poder computacional muito limitado, né, o fabricante quase que faz o sistema operacional que se ajuste àquele dispositivo. Então, quando você vai fazer algum tipo de análise nessa situação, é bastante complexo, porque você não tem
não segue um padrão como tem no Windows. Uma investigação no Windows, você sabe exatamente onde procurar, né? No Linux é a mesma coisa. Já quando você chega no smartwatch, né, ou no smartphone, no smartwatch ou numa câmera web, né, são dispositivos muito específicos para isso, né? E aí eu tenho também a forma como os dados são distribuídos, agregados, processados, que cada dispositivo tem a sua forma de fazer isso. O seu fabricante tem como fazer isso, né? Dispositivos são distribuídos geograficamente, muitas vezes estão o servidor, né, daquele dispositivo que está se conectando está num local fora do país, que dificulta a investigação, e os formatos de dados, protocolos, interfaces são proprietários. Como eu falei, cada dispositivo tem o seu uso, né, especificamente daquela situação. E aí você tem que entender, né, para cada dispositivo como é que ele faz a comunicação com o seu servidor, ou servidor da nuvem, onde está, para isso. Então, algumas questões nessa situação. E aí, a pergunta que fica, obviamente, é como é que eu me defendo dessa situação toda? Né? Como é que eu faço, que ações eu faço para tentar minimizar o risco? A gente sabe que não tem risco zero para nada na área de TI, mas eu tenho uma forma, pelo menos, de minimizar esse risco, né, nessa situação, para isso. E aí, vamos lá. Primeiro, né, como eu falei, né, se o dispositivo ele tem um fabricante, né, um fornecedor que seja confiável, está olhando para correções daquele dispositivo, então eu tenho à minha disposição softwares, atualização do software embarcado, do firmware, que isso é bom, porque aquele fabricante, preocupado com a sua base de clientes, está corrigindo erros que foram eventualmente descobertos e fazendo a correção desses erros. Muitos fabricantes, inclusive, têm um chamado programa de Bug Bounty, que é um programa em que ele paga, né, ou ele remunera quem descobre falhas de segurança. Então, isso é um mercado hoje em dia, né? Vários fabricantes, eles têm um programa instituído, né, em que se alguém descobre alguma falha de segurança num certo dispositivo dele, que por acaso passou despercebido na fase de projeto ou de construção do dispositivo, e comunicando isso para o fabricante, ele corrige o erro e libera uma versão nova de software para corrigir aquele erro. Então, essa é uma questão, a escolha do produto que você está adquirindo para essa situação, né? Trocar imediatamente o usuário e senha padrão dos dispositivos, né? E aí, usando senhas e criptografias fortes, quando possível. Em algumas situações não é possível. Então, por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, agora a Anatel, inclusive, ela, a partir do começo desse ano aqui, no começo do primeiro semestre, ela para fazer a homologação, por exemplo, de roteadores no Brasil, os roteadores têm que ter uma característica que ele obriga o usuário a trocar a senha no primeiro acesso. Então, isso é uma obrigação do firmware agora. Para ser um equipamento ser homologado no Brasil, o roteador, pela Anatel, ele tem que ter essa característica. Eu liguei o equipamento, no primeiro acesso que eu faço ao equipamento, ele me obriga a colocar uma senha. E aí, é interessante que eu use uma senha forte, uma senha pelo menos de 8, 9 caracteres alfanuméricos, né, para isso. Dificultar, obviamente, o acesso de um atacante, por exemplo, no meu sistema para isso. Rede de computadores. Como a gente falou, esses dispositivos são conectados à rede. Então, uma prática interessante é você não conectar esses dispositivos na mesma rede onde tem os seus computadores, por exemplo, de casa, né? Ou o seu servidor, o seu smartphone aqui. Então, eu, por exemplo, em casa, eu tenho 2 redes sem fio. Tem roteadores que eu consigo configurar 2 redes sem fio no roteador. Com isso, eu não misturo, né? Ou seja, o dispositivo de internet das coisas que eu tenho internamente na minha casa aqui, ou os dispositivos que eu tenho na minha casa, estão conectados numa rede à parte, que não enxerga, por exemplo, as máquinas que estão dentro da minha casa aqui. É uma rede segmentada, que a gente chama para isso. Então, essa é uma outra defesa importante, né? Que caso eu tenha uma vulnerabilidade no dispositivo, ele não vai conseguir, através de um movimento lateral, chegar até o meu computador ou até o meu smartphone, né? Para isso. Então, essa é uma questão também importante. Nem vai conseguir monitorar o tráfego que eu estou tendo na minha rede principal aqui. Então, segmentação de rede é uma prática importante na defesa disso, né? Se o roteador que você tem, né, ou que a operadora te forneceu, não tem recursos como esses que eu comentei,
hoje é relativamente barato você comprar um roteador bom, né, que tem esses recursos todos de filtragem, segmentação de rede, para isso. Então, essa é uma questão, né? Usar um bom software de segurança, então, em computadores e smartphones. E aí, uma questão, é um completo mito essa situação de que a iOS, né, ou seja, o iPhone, não pega vírus. Isso não existe mais. Hoje tem vírus escritos para iOS, tem vírus escritos para Mac, para Linux, para Windows. Então, ou seja, hoje vírus ele é assim, um problema para qualquer tipo de plataforma, né? Então, essa é uma questão importante de ser lembrada. E a segurança, né, ela tem que estar embutida nos sistemas, né? Ela não é uma camada extra. Obviamente que a camada extra é interessante, você tem um firewall, você tem algum tipo de proteção, por exemplo, no roteador, alguma filtragem, mas não é o suficiente. Na verdade, o seu próprio dispositivo já tem que ter pensado, ou ser pensado, para oferecer um nível de segurança nessa questão, para isso. Bom, rapidamente, a gente passou por a questão lá da internet das coisas, falamos sobre uma série de vulnerabilidades e riscos que eu tenho e por que esses riscos acontecem, né? Ou seja, pela própria limitação de muitos dispositivos, internet das coisas para isso. O que a gente tem de riscos em usar esse dispositivo, mas tem defesas que a gente pode fazer e pode adotar para minimizar esse risco, essa situação para isso, né? Vou deixar aqui meus dados, né? Tem aqui meu site, e-mail, né? A parte do LinkedIn e do Instagram. Quem quiser trocar uma ideia, o Essário, estou à disposição para isso. Quero mais uma vez agradecer ao Essário pela oportunidade, pelo convite que me foi feito, né, para bater um papo, né, sobre segurança da informação, né? Espero que tenha